Pessoal, inaugurando então a nossa questão de número 31, essa questão foi objeto de pergunta do concurso do Ministério Público do Estado de Rondônia no ano de 2010, da banca CESP. Então, se é CESP, né, a banca CESP é famosa justamente pelas questões complexas. E essa questão também é uma questão complexa, inclusive em nível do concurso de promotor MP de Rondônia. Então vamos lá. Considerada documento basilar para a proteção internacional dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948, consagra, né? Possui valor meramente declaratório. Portanto, não gera obrigações aos Estados. Pessoal, essa alternativa está errada. Ora, muito embora nós estamos diante de uma declaração, essa declaração ela traz obrigações, ela traz deveres aos Estados. Portanto, não é uma mera carta de intenções. Existem direitos, deveres que os Estados signatários dessa declaração devem cumprir. Muito embora as medidas coercitivas não estão dispostas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, estão dispostas num pacto, nos pactos dos direitos civis e políticos e nos pactos dos direitos econômicos, sociais e culturais. Portanto, não é uma mera carta de intenções. Logo, a alternativa A está incorreta. B. A declaração gera obrigações somente para os Estados soberanos que a ratificaram e promulgaram, para fins de incorporação ao direito interno. Pessoal, essa questão aqui, alternativa B, ela condiciona a aplicação da Declaração Universal aos Estados que ratificaram esta. Até aqui tudo bem. No entanto, a própria questão coloca a necessidade de incorporação dessa declaração no direito interno, atrelando a declaração como um tratado internacional qualquer. Essa alternativa está incorreta, pessoal, porque os próprios países que ratificaram essa declaração, no momento então que assinaram essa ratificação, ela se tornou autoexecutável. Essa é uma peculiaridade da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No momento de assinatura do tratado, aqueles países então já estavam obrigados à observância do teor dessa declaração. Portanto, a sistemática toda dos tratados internacionais, inclusive de direitos humanos, como está no artigo 5º, parágrafo 1º, ela não se aplica aqui na sua... Perdão, artigo 5º, parágrafo 3º, não se aplica aqui na sua integralidade. Tudo bem? Então a declaração ela não precisou passar pelo crivo da aprovação em 2 votações em cada casa do Congresso Nacional, porque ela se tornou auto-executável no momento de assinatura, justamente porque ela não trouxe obrigações desproporcionais, portanto não precisava passar pelo crivo dos tratados internacionais e a observância, portanto, das ações do Congresso Nacional. Tudo bem? Então vamos lá, alternativa C. Foi promulgada no Brasil logo após a sua assinatura. Pessoal, a Declaração Universal, ela não foi publicada no Brasil após a sua assinatura. Muito embora ela não tenha passado pelas obrigações do Congresso Nacional, aliás, ela não teve a observância do requisito da emenda 45 de 2004, que está lá no artigo 5º da Constituição. Essa convenção ela se torna autoexecutável no momento da assinatura, mas a imposição legal a título de promulgação não foi no momento da assinatura. A promulgação dessa declaração foi mediante instrumentos internos. Inclusive, mediante decretos, decreto legislativo, enfim. Portanto, é impossível pensar na promulgação do tratado internacional, inclusive quando assinado em outro país. Logo, pessoal, essa declaração ela não foi promulgada após a assinatura dela, em 1948. Necessitou de uma ação do legislador infraconstitucional para incorporá-la no direito brasileiro. Muito embora as obrigações assumidas na assinatura
já vinculassem o Brasil de alguma forma ao teor desse tratado. Tudo bem? Alternativa D. Portanto, a B está falsa e a C também é falsa. Letra D. É ato de organização internacional, de modo que não necessita, que prescinde de incorporação ao direito interno, como se exige para tratados ordinários de direitos humanos. Pessoal, essa alternativa é correta. Pelo simples fato da Declaração Universal dos Direitos Humanos não onerar, muito embora não seja uma carta de intenções, mas essa declaração ela não tem um valor compulsório ao Brasil, não precisou passar essa declaração pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º, parágrafo 1º e 3º. Logo, essa declaração ela não precisou passar pelo procedimento de tratados ordinários, por legislação ordinária, ou até mesmo, pós-emenda 45, no status de emenda à Constituição. Portanto, ela já vinculou o Brasil no momento de assinatura, muito embora não foi promulgada posteriormente por um ato legislativo, um ato de governo. Tudo bem? Portanto, a alternativa D está correta. E a alternativa E constitui relevante tratado internacional do período posterior à Segunda Guerra. Pessoal, essa alternativa, a Declaração Universal dos Direitos, dos Direitos Humanos de 1948, de fato é um tratado internacional de direitos humanos, aliás, é posterior à Segunda Guerra Mundial, só que tem um detalhe, pessoal, o que essa alternativa está incorreta. Ela faz menção à palavra tratado. A Declaração Universal não é tratado, ela é declaração. E aqui, pessoal, eu chamo a atenção de vocês para um fato, que é inclusive relacionado ao direito internacional dos direitos humanos. As obrigações internacionais, elas podem ser oriundas de tratados internacionais, de declarações internacionais, de protocolos internacionais, tudo bem? De reuniões ou atas de assembleias internacionais. O que o artigo 5º, parágrafo 1º traz, e depois é colocado no parágrafo 3º com relação à jurisdição do TPI, está relacionado à palavra tratado, certo? Portanto, essa questão D, ela é interessante porque o legislador aqui, o examinador, ele cobrou um aspecto de nomenclatura de legislação. Logo, teria aplicação, a Declaração Universal seria um relevante tratado internacional? A princípio nos parece que sim, essa alternativa seria correta. Mas essa alternativa se torna incorreta porque a declaração não é um tratado. Ela tem natureza jurídica de declaração. E declaração é diferente de tratado, porque tratado tem força coercitiva, assim como os pactos também. A declaração não. A declaração, ela vincula, tem uma carga principiológica e obriga os estados na observância do conteúdo daquela declaração. Só que a declaração não traz mecanismos para a autoexecução, assim como os tratados, os pactos trazem. Logo, pessoal, essa alternativa de letra D, letra E, estaria correta se ao invés do examinador cobrar a palavra tratado, ele tivesse colocado declaração. Portanto, essa alternativa está correta e eu chamo a atenção para o grau de dificuldade dessa prova do MP de Rondônia, principalmente porque o examinador cobrou a palavra declaração em detrimento de tratado. E são coisas completamente diferentes, o examinador cobrou como se fosse a mesma coisa. E isso induziria o candidato a erro. Tudo bem, pessoal? Então, eu chamo a atenção de vocês para esse fato.